Não há tema da geopolítica que esteja fora da Casa Branca, inquestionavelmente. A eleição de Donald Trump deixa isso da maneira mais evidente, conforme nós observamos, toda a expectativa que existe a respeito de qual será a ação de Donald Trump em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Basicamente, é só sobre este assunto que se trata da guerra entre Rússia e Ucrânia quando o assunto é as discussões diplomáticas, enfim. Além disso, nós temos não somente a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também o movimento de Donald Trump a respeito de uma possibilidade de saída da OTAN, a aliança militar tão fundamental para toda a projeção de poder geopolítica dos Estados Unidos na Europa, seria abandonada pelos Estados Unidos no governo de Donald Trump, é algo que nós temos que observar com mais atenção. Outra coisa importante ainda, hoje é dia 9 de dezembro de 2024, é a explosão de um automóvel que ocorre na região de Donetsk. Então, a região de Donetsk, conforme nós sabemos, é um dos oblasts ocupados ali pela Rússia, nesse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia desde 2022, e neste automóvel estava o chefe de uma prisão naquela região, a prisão de Olenivka, e nesta prisão, este chefe ali acusado pela Ucrânia, portanto, de execução de prisioneiros de guerra da Ucrânia. Então, alguém que, segundo o serviço de inteligência da Ucrânia, é alguém que torturou e eventualmente executou prisioneiros de guerra ucranianos, enfim. É a segunda vez que nós temos ações parecidas com essa e são atribuídas eventualmente ao serviço secreto, serviço de inteligência da Ucrânia, que teria como objetivo perseguir ao longo aí da superfície do planeta os carrascos que fizeram ucranianos sofrerem. O caso recente envolve ali um oficial russo que teria sido encontrado também numa situação semelhante na região da Crimeia. Isso em novembro, quando nós temos a figura de Valery Trankovsky, que teve um destino parecido com esse, numa situação não muito clara e não esclarecida de maneira tão precisa ainda hoje, dia 9 de dezembro de 2024. Então, há essa discussão de que um serviço secreto de inteligência da Ucrânia atuará justamente para perseguir os carrascos que atuaram contra a Ucrânia, enfim. Agora, nós temos vários assuntos importantes e parte deles envolve sobretudo a questão da geopolítica, tudo bem? E conforme nós mencionamos no início do vídeo, e se esse nosso conteúdo aqui ajuda você a compreender em maior profundidade as questões da geopolítica, deixa o like e mais ainda, divulgue o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica. Pessoal, então nós temos o primeiro debate aqui importante é Trump fora da OTAN. Olha, a grande questão do Donald Trump com a OTAN não é necessariamente um isolacionismo americano em relação à OTAN, mas sim uma melhor partilha dos custos e da responsabilidade dos países da OTAN. Por quê? Certamente a projeção de poder dos Estados Unidos sobre o território europeu é eloquente e é inquestionável desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos a ascensão de todo o poderio dos Estados Unidos, no âmbito ainda da Guerra Fria, quando nós temos ali a doutrina Truman de contenção da expansão do comunismo e, claro, na sequência nós vamos ter também a formação de uma aliança militar de mútua defesa, que é o caso da OTAN. Além disso, toda a ajuda econômica que os Estados Unidos deram para os países da Europa Ocidental para que eles se reconstruíssem no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e no âmbito da Guerra Fria, conforme nós sabemos. E ficou, portanto, acordada ali, conforme a OTAN e a sua carta de princípios e assim por diante, que os países todos deveriam, que fazem parte da OTAN, contribuir para a manutenção da estrutura militar, da estrutura política da OTAN, com uma porcentagem do seu PIB. Entretanto, a parte considerável dos países da OTAN não contribuem com o PIB ou com a percentualidade ali, conforme o PIB de cada país, para a manutenção da OTAN. E o Trump, desde o seu primeiro governo até agora, ele bate nessa tecla de que devemos ter uma responsabilidade maior para os países da Europa, porque os custos da guerra, eventualmente caso haja, não devem ficar para os Estados Unidos. Esta é uma visão
mercadológica, mais econômica do Donald Trump. Em termos geopolíticos e de influência e projeção de poder, alguém até pode discutir que o Donald Trump está errado, porque isto abriria um vácuo de poder na região para outras potências eventualmente ocuparem. É um fato, e eu até concordo com isso. Mas a visão do Donald Trump não é necessariamente abandonar a OTAN, mas sim um compartilhamento de maneira mais responsável junto aos outros países membros da OTAN com a questão da mútua defesa. Esse é um ponto muito importante. Então, não nos parece de maneira tão clara assim que o Washington deixará a OTAN, enfim, mas é algo a nós ainda observarmos como que será de fato o governo norte-americano, se o Trump realmente vai ser isolacionista e coisa do gênero, mas é um assunto que está no horizonte. Agora, em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos Donald Trump discutindo que quer uma paz, não uma paz, até porque a construção da paz é algo mais demorado, mas pelo menos um cessar-fogo imediato. Aliás, esta foi a promessa de campanha de Donald Trump, que em um dia, quando assumisse a presidência na Casa Branca, ele iria acabar com a guerra. E aí nós mencionamos aqui os 3 projetos de paz que estão em torno do governo Donald Trump, não é? Nós temos um ex-embaixador americano que faz parte do governo Trump, que tem uma proposta de paz, o próprio militar Keith Kellogg e assim como o próprio vice-presidente dos Estados Unidos tem ali propostas de paz, tá certo? Nós tratamos deste assunto aqui. Por quê? Não há outro tema que interesse muito ao governo americano no atual cenário do que a guerra entre Rússia e Ucrânia. Se a Rússia vencer a guerra, nós temos uma perda moral para os Estados Unidos, o Ocidente de maneira geral em relação à Rússia, inquestionavelmente. Se os Estados Unidos vencerem, no caso, se a Ucrânia vencer, a vitória certamente será também dos países aliados da Ucrânia e por isso, portanto, uma grande atenção para a guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim. Então, não é por acaso que existe muita relação entre a eleição de Trump e o qual será o futuro da Europa no que se refere à guerra. Além disso, Trump vai discutir que a Rússia perdeu o interesse na Síria justamente por causa da questão ucraniana. Tudo bem? Então, Trump comenta dessa maneira. E de certo modo existe uma razoabilidade nisso, né? E eu quero que nós observemos a questão da guerra na Síria um pouco além do que a maior parte das análises fazem. Por quê? Em boa medida estão discutindo com muita razão que há um enfraquecimento do principal player do Oriente Médio por conta da guerra com Israel, é o caso do Irã. À medida que nós temos o Irã também tendo que ter forças contra Israel, tanto é que nós vimos que o Irã atacou Israel 2 vezes neste ano agora de 2024. Nós temos que as forças e objetivos do Irã têm que ficar muito atentos em relação a Israel e, de certa maneira, o Irã perde um pouco do foco do apoio nos grupos locais que o Irã fornece, como é o caso do governo próprio da Síria. Então, uma eventual mudança de objetivo e de necessidade por parte do Irã faz com que haja um vazio, tá certo, no apoio que há para o governo de Assad. Então, a questão do tabuleiro envolvendo Israel e o Irã faz com que a Síria se enfraqueça, tá certo? Esse é um ponto. Além disso, Israel acabou de certa maneira decapitando de maneira bastante considerável as principais lideranças do Hezbollah. O Hezbollah é um dos mais importantes grupos atuantes na região em apoio ao governo do Bashar al-Assad. No âmbito da guerra civil da Síria, desde 2012, nós tivemos o Hezbollah atuando de maneira muito incisiva em apoio ao governo sírio. E o detalhe, o Hezbollah tem apoio do Irã e, por sua vez, o Hezbollah faz um apoio bastante significativo ao governo da Síria. E, consequentemente, a guerra de Israel contra o Hezbollah enfraquece o Hezbollah tem que concentrar forças, o Hezbollah precisa concentrar forças para com a guerra com Israel e, consequentemente, sai mais, enfraquecido o seu apoio ao governo da Síria. E, além do mais, nós temos também a questão israelense. Este é o ponto que poucos estão observando, que é Israel fez bombardeios pesados contra a estrutura militar síria, do governo sírio, há pelo menos 1 ano, de maneira incisiva. Justamente a estrutura militar síria sendo bombardeada pelo Estado de Israel, isto faz com que haja
um enfraquecimento na capacidade militar síria de se defender em relação aos rebeldes sírios assim chamados. O grupo mais evidente ali é o HTS. Nós falamos sobre este assunto aqui de maneira um pouco mais aprofundada ontem, inclusive. Tudo bem? Então, fiquemos atentos à postura de Israel em relação à Síria, que a gente vai entender de maneira mais aprofundada a questão da queda do governo de Bashar al-Assad, ok? Não é somente a questão da Rússia, do Irã ou do Hezbollah, mas também Israel. Sem contar o que nós temos que observar também na Turquia e toda a projeção de poder da Turquia na região da Síria, enfim, assunto importante. Aliás, ainda importante este assunto é a concessão de asilo que o governo de Vladimir Putin deu para Bashar al-Assad, ok? Nós temos uma reconfiguração notável no Oriente Médio. Pessoal, além disso ainda, né, Israel ocupa militarmente, invade, chame como quiser, a região do território nordeste de Israel, que é o território ali conhecidíssimo, é o caso das colinas de Golã. Então Israel está profundamente envolvido na questão da Síria. Continuemos observando, tal. Voltando aqui, temos Trump dizendo que há um desinteresse russo na Síria por causa da questão ucraniana. O que mais chamou a atenção agora, entretanto, que nós temos que ter muita observação, é a questão do Zelensky discutindo duas coisas. A solução diplomática para a guerra. Então a gente observa Zelensky atuando mais uma vez nessa seara, dizendo da necessidade de discutir uma paz para o Zelensky, uma paz justa e duradoura, tá certo? Nós falamos disso aqui já algumas vezes nessas últimas semanas, e o que chama atenção é o Zelensky também falando a respeito de tropas da Europa atuarem na Ucrânia, a fim de congelar a linha de frente. A Rússia tem avançado, né? Então, enfim, então a Rússia tem avançado nas regiões da guerra, pouco, segundo muitos dizem, mas tem avançado, né? Pelo que nós vimos no mês de novembro, a Rússia não avançou tão pouco assim, né? Tá, mas com custo humano bastante expressivo, com custo material considerável. Ok, mas tem avançado, este é o ponto, né? E ontem ainda o Zelensky me diz que a Ucrânia perdeu 43 mil soldados e fala que a Rússia perdeu 198 mil, e é o dado que a gente trouxe aqui, e isto faz com que haja muita polêmica e muito, não é, rasgar de vestes, enfim, mas é a visão que o Zelensky trouxe. A última vez que o Zelensky havia falado do número de mortes da Ucrânia foi lá em fevereiro desse ano, 2024, quando ele falou que havia perdido 31 mil soldados ucranianos, tudo bem? De fevereiro para cá, teria aí aumentado para 43 mil soldados ucranianos. Certamente, aqueles que analisam sob uma visão mais de defender a Rússia, o Putin, Moscou, enfim, o número de perdas ucranianas é maior do que esse, e o de russos é bem menor do que o que Zelensky diz. Não dá para saber, na minha opinião. Até porque o Instituto de Pesquisa da Inglaterra chegou a afirmar que só em novembro a Rússia teria perdido 45 mil soldados, certo? É difícil de nós sabermos exatamente aí as metodologias do cálculo disso e assim por diante, né? Agora, vale mencionarmos também que a próprio Ministério de Defesa da Rússia, ali na figura da vice-ministra da Defesa russa, acabou mencionando 48 mil, né? Soldados russos cujo paradeiro é desconhecido, não é? São desaparecidos, enfim, que é outro número que gerou reboliço e o pessoal xingando, brigando, mas são dados de pessoas que são diretamente envolvidas, tá certo? Na alta administração, que está trazendo esses números, não somos nós, tá certo? São só uma repercussão desses números. Agora, em relação a, de fato, quantas pessoas que foram perdidas, que foram abatidas na guerra, nós saberemos isso daqui a 200 anos, porque não interessa a nenhum dos dois lados trazerem os números com maior precisão, por questões de propaganda, não é, de interesse político e assim por diante, ok? Bom, mas nós temos aí o Zelensky, mais uma vez, tratando da possibilidade de congelar a linha de frente. Tá? E por fim, a ideia de que haveria, não é a possibilidade de haver
tropas da Europa na Ucrânia. Foi o Macron, não é, o próprio governo da França, junto com a Polônia, que há alguns meses haviam discutido esta possibilidade de que houvesse tropas da Europa para atuarem no fronte de guerra, justamente para conciliar uma pacificação e um cessar-fogo e um congelamento da linha de frente. Tá? Nós temos aí a declaração do Zelensky, vejamos. Zelensky enfatizou a urgência de uma solução pacífica que, segundo ele, salvaria mais vidas. A Ucrânia quer que esta guerra termine mais do que qualquer um. Sem dúvida, uma resolução diplomática salvaria mais vidas e nós a buscamos. Tudo bem? Então, Zelensky, repito mais uma vez, falando que há o interesse de pacificar, tá certo, a região, ainda que não é diplomaticamente. Nos últimos dias a gente vem observando o Zelensky tratando da possibilidade de congelamento da linha de frente e da pacificação de maneira mais assertiva, digamos, nesse sentido. Vamos observar quais serão os desdobramentos geopolíticos disso. No fronte de guerra nós temos uma Rússia tentando reconquistar o território de Kursk, tá? Isolou Malaya Loknia e Korenevo, tudo bem? O objetivo russo é conquistar a região mais ao sul de Guievo, no território de Kursk, por exemplo. No fronte de guerra, esforços russos para tentar chegar em Pokrovsk. A importância geopolítica de Pokrovsk nós falamos aqui no canal, pesquisa aí, ó, Pokrovsk, geopolítica, certo? Éder Diego, aqui no YouTube você vai achar ali a nossa análise a respeito da importância de Pokrovsk, tudo bem? E outros, não é, comentários aqui no nosso canal sobre a importância desta região. Vamos continuar acompanhando. E claro, a tentativa russa também firme e importante na região de Kurakhov. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue nosso conteúdo a todos que gostam de geopolítica. Bons estudos. Conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.